Saudações, meus nobres ouvintes do podcast Sem Esperança, dando aqui os meus três tostões. Eu não estou dizendo que o governo Lula está sendo uma maravilha economicamente, muito pelo contrário, está sendo um aborto. E como não existe história contrafactual, na verdade ela existe, né, mas não é uma ciência, ou seja, não existe e se na história, a gente não sabe o que aconteceria com um segundo governo Bolsonaro. Mas indo direto ao ponto, saiu um dado de que em 2023, isso até novembro, 730 mil empresas fecharam, certo? Que nem falaram, por exemplo, a livraria Saraiva pediu falência também, certo? Bom, sendo rápido e preciso, primeiro, a livraria Saraiva já vinha de pedidos de falência e a Cultura também. Ambas representavam 40% de mercado de livros no Brasil. A livraria Saraiva não, a livraria Cultura, Cultura e Saraiva, isso. Bom, enfim, elas representavam 40% do mercado de livros no Brasil. Na verdade, resultado de uma má gestão de negócios. Por exemplo, a Cultura comprou a FENAC, uma empresa francesa que nunca deu lucro, certo? Eu lembro que tinha a loja delas, só não lembro qual shopping acho que era o Center Norte. Bom, basicamente era uma empresa que vendia vitrola a laser, vendia discos de vinil, por exemplo, de bandas até contemporâneas, digamos assim. Bom, mas enfim. Certo? Então, assim, empresas falindo são coisas de longa data, certo? É que nem empresas, por exemplo, como chama? Isso na década de 80 e 90, quando o Walter Clark voltou para a TV Rio, ele disse, olha, vocês vão ter que ter disposição para aguentar pelo menos um ano operando no vermelho. Então, operando no vermelho. E, bom, isso sem falar entre outras coisas. Então, assim, empresas para falir levam tempo. E eu não estou dizendo que não seja culpa, digamos assim, do governo Lula, porque afinal temos uma crise econômica que se arrasta por já mais de 10 anos, que começou no governo Dilma, certo? Então sim, o presidente Lula tem seu quinhão nessas falências. Mas assim, dizer que foi culpa, digamos assim, desse governo, dessa eleição, é uma falácia, tá? É um sofisma usar de tal argumento, certo? E o que mais eu poderia dizer, certo? A livraria Cultura, a livraria Saraiva, já de um bom tempo já estavam catando cavaco. E isso sem falar que, assim, tem mais questões de erros administrativos do que isso. Um exemplo agora é o Magazine Luiza, né, que descobriu um rombo, as Americanas que descobriu outro rombo de 20 bilhões, e por aí vai, certo? Que nem, por exemplo, na década de 90, o Mapping, se não me engano, o gestor dele levou 2 bilhões e quase 3 de dólares, por exemplo, embora, certo? E sinceramente, e também a gente, acho que nos anos 2000 se diziam que
apenas uma a cada 5 empresas chegavam ao seu 5º ano e superavam ele, né, de existência. Então, assim, de falências eu diria que não é tanto a culpa, digamos assim, desse governo, dos outros sim, mas do governo Dilma. E quanto aos boicotes, putz, eu achei sinceramente de uma coisa triste. O problema não é dos reacionários contra o bis e tudo mais. O problema é que tudo continua caro, né? Não baixou o preço de nada. Sabe? O que adianta boicotar Magazine Luiza, o que mais? O bis, tudo mais, né? Mas se o preço continua o mesmo. E eu não posso esperar para comprar da massa falida, né? Falências levam anos. Certo? Obrigado.